E eu entendi que esse é um momento muito bom da gente falar um pouco sobre finanças, falar sobre semeadura, falar sobre colheita, falar sobre dízimos, sobre oferta, trazendo assim uma visão bíblica, trazendo princípios da palavra, fundamentos da palavra. Nós estamos começamos na semana passada o curso Alfa, que visa justamente trazer a nós o entendimento dos fundamentos e dos princípios da palavra de Deus a respeito de tantos assuntos. E eu creio que esse é um assunto muito importante. Eu não sei como você lida com a sua vida financeira. Eu não vou querer constranger ninguém, mas eu quero saber o seguinte: quem aqui é mão aberta? Olha aí, quem aqui é generoso? Glória a Deus. Quantos aqui entendem que tudo que você ganha, tudo que você recebe, vem das mãos de Deus? Esse é um entendimento claro? Pastor, das mãos de Deus, vírgula, porque eu fiz uma faculdade, porque eu fiz um curso, eu me esforcei, eu trabalhei, eu fiz estágio, eu tenho experiência, então eu sou muito conhecido. Cara, mas quantos sabem que todas essas etapas foi Deus quem abriu a porta, né? Foi Deus quem dirigiu, foi Deus quem abençoou. João Batista, ele diz lá em João capítulo 3 que o homem, ou seja, o homem e mulher, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, esta saúde que você tem, essa saúde emocional, saúde mental, essa inteligência, essa capacidade, esse dom, esse talento incrível que você tem, essa habilidade para se relacionar, para fazer contatos e produzir contratos, de ganhar dinheiro, essa habilidade que você tem para ganhar dinheiro, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Agora, uma coisa que Deus não faz é administrar o dinheiro por nós. Aí nós precisamos de buscar sabedoria. Quantos sabem que você e eu precisamos de sabedoria? A cada mês nós precisamos de sabedoria para fazer o planejamento, para fazer o orçamento, para fazer a organização. Quantos sabem que você não deve gastar mais do que você ganha? Aleluia! Não gaste mais do que você ganha. Mas, pastor, o apelo consumista é muito grande. E eu tenho um problema, eu não posso ouvir a palavra promoção, pastor. Quando fala promoção, liquidação, meu Deus, eu fico assim, alguma coisa ferve dentro de mim. E eu tenho um favorecimento, pastor, que se chama cartão de crédito. Eu não vejo o dinheiro saindo na hora, aleluia. Né? Eu vou e compro e a minha conta continua no azul. Só depois, quando vem a fatura, o sangue de Jesus tem poder. Quantos aqui clamam o sangue de Jesus? Porque você foi comprando um tanto quanto descontrolado, um tanto quanto impulsivamente, e quando você percebeu, saiu um pouquinho do controle. Eu sei que você é uma pessoa controlada, você é uma pessoa abençoada, mas a gente sempre tem o que aprender. Eu queria falar mais especificamente, não da sua vida financeira especificamente, a maneira como você administra, mas eu queria trazer algumas reflexões para você nessa manhã. Vamos lá. Vai ser projetado aí o primeiro slide, Mateus capítulo 6, versículo 24. Cara, esse é um versículo assim, onde Jesus ele se posiciona de uma maneira tão radical. Jesus ele é tão radical nesse posicionamento que a gente chega a assustar. Todas as vezes que eu leio esse verso, eu fico assustado, eu fico me perguntando, cara, será que eu consigo praticar isso? Será que eu estou experimentando isso que esse versículo fala? Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. Olha que radicalismo. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Não há como a gente conciliar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista prático, no nosso dia a dia. Jesus deixou claro, não há como você amar Deus e o dinheiro na mesma intensidade. Agora, irmãos, cara, é óbvio
É óbvio que você e eu sabemos, você que nos acompanha de casa, que o dinheiro não é digno de ser endeusado. O dinheiro não é digno de ser endeusado. O dinheiro não é digno de ser o centro das nossas vidas. Mas eu sei que muitos de nós somos tentados a colocar o dinheiro em primeiro lugar. Por isso que o tema dessa manhã é o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o tema da palavra, o reino de Deus em primeiro lugar. E mais um pouco à frente aqui o próprio Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Então ele já começa trabalhando aqui na questão da nossa motivação. Cara, o dinheiro é importante. Pastor, mas Jesus não foi radical demais? A gente não pode odiar o dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Sim, Jesus não quis dizer que o dinheiro não é importante, mas ele não pode ser colocado no mais alto pedestal. Você tem que tomar cuidado para não idolatrar o dinheiro. Eu preciso tomar cuidado para que o dinheiro não ocupe um lugar que vá gerar preocupação e inquietude, ansiedade, angústia, medo, insegurança, incerteza no meu dia a dia. Eu sei que tudo que eu preciso vem das mãos do Senhor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Você pode declarar comigo isso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu dar para você 5 razões para não investirmos o nosso dinheiro na obra de Deus. Olha só que coisa maluca. Pastor, o senhor está falando razões para investir ou para não investir? Não, são 5 propostas que normalmente a gente recebe, 5 argumentos que sempre vêm à nossa lógica humana. Eu não vou dizer que é o diabo que sopra exatamente, mas, cara, ele tem uma parceria com isso. Ele tenta nos inibir e nos intimidar, nos encolher quando o assunto é semear, quando o assunto é investir, quando o assunto é contribuir e é doar e é dar no reino de Deus. Vamos lá. Primeiro, eu estou passando por um momento de instabilidade e aperto na minha vida financeira, por isso não é prudente e nem sensato que eu contribua com a obra de Deus nessa circunstância específica. Irmãos, quando você vai analisar essa frase assim, com a lógica humana, você diz, cara, é plausível, cara, tem senso, é até prudente isso, mas não é bíblico. Essa frase não corresponde à lógica de Deus, porque na lógica de Deus, aquela viúva que foi desafiada pelo profeta Elias, ela nunca jamais poderia ter dado, porque ela estava em falta, porque ela estava experimentando extrema escassez. Eu quero dizer para você que na lógica de Deus, mesmo que você esteja experimentando extrema escassez, ainda haverá oportunidade para você semear no reino de Deus. A extrema pobreza da igreja da Macedônia, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a extrema pobreza da igreja da Macedônia se transformou em extrema generosidade. Aquela viúva pobre que foi falada por Jesus, que foi deflagrada por Jesus, Jesus testemunhou a respeito daquela mulher, chamando os discípulos à parte, dizendo, olha, essa viúva pobre deu mais do que todos os que deram. E a Bíblia afirma que muitos deram grandes quantias. Por quê? Porque ela estava passando por um momento de dificuldade. Ela estava passando por um momento de instabilidade. E ela viu naquele desafio uma oportunidade de romper com essa situação. De romper com essa situação de limite na sua vida financeira. Meu irmão, esse momento em que nós facultamos às pessoas o direito, a liberdade, a oportunidade de trazerem dízimos e ofertas, talvez seja o que vai salvar a vida financeira de muita gente. Porque não existe nenhum investimento melhor. Não existe nenhum investimento mais rentável, mais lucrativo no âmbito financeiro do que você investir na obra de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus. E talvez você diga assim, pastor, o senhor não está falando nenhuma novidade, o senhor está apenas confirmando coisas que eu creio. Que bom, que bom. Eu acredito que nós temos aqui na Barra, a nova igreja na Barra é uma igreja generosa. Você é generoso.
Se você não é, diga pela fé assim: eu sou generoso a partir de hoje. Deus é bom demais. Então, essa é uma razão porque muitas pessoas elas encolhem a mão. Cara, eu estou passando por um momento de dificuldade, não é prudente. Cara, eu não estou falando para você fazer como uma viúva pobre e dar tudo. Cara, mas olha, uma parte disso que você tem, uma parte disso que você está guardando para não passar fome amanhã, cara, uma parte disso se chama semente. E ela não pode ser comida, porque é ela que vai trazer o milagre de Deus na sua vida. É ela que vai desencadear o sobrenatural de Deus na sua vida. O sobrenatural de Deus está esperando apenas uma atitude da sua parte. Uma atitude de fé, de intrepidez, de ousadia, de coragem. E dizer: cara, eu estou passando por um perrengue, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando, eu não vou permanecer muito tempo nessa situação. No mundo passais por tempos difíceis, disse Jesus. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, eu quero profetizar para você que está aqui presencialmente, para você que nos acompanha pela internet. Esse tempo de aflição, de escassez, esse tempo de dificuldade na sua vida, vai passar em nome de Jesus. Olha só, eu vim com essa palavra de Deus no meu coração. Mês de agosto. Quantos creem que esse mês vai ser um mês muito abençoado na sua vida? Você consegue perceber isso no seu espírito? Você consegue liberar palavras nessa direção? O pastor Joel Osteen diz uma coisa muito interessante. É o pastor principal da Lakewood Church lá em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: não use as suas palavras para descrever as situações. Use as suas palavras para mudar as situações. Irmão, usar palavras para descrever o que todo mundo vê não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Agora, quando você começa a usar as suas palavras em conexão com as promessas da palavra de Deus, sabendo que em Cristo, em todas as áreas, você e eu somos mais do que vencedores. E nós temos direito a uma herança maravilhosa, a uma herança abundante, a uma herança de excelência. Herança de excelência é o que te pertence em Cristo Jesus. Herança de excelência no teu casamento, excelência na tua vida física, biológica, orgânica, excelência nos teus relacionamentos, excelência na tua vida financeira, profissional, excelência no exercício do teu ministério. Meu irmão, excelência de Deus é a tua herança em Cristo Jesus. Eclesiastes 11:4 diz que aquele que fica observando o vento para semear, ele nunca vai semear. Ah não, o vento não está favorável. Querido, é impressionante como o uso da fé muda as situações. Se você quer bonança na tua vida profissional, bonança, um tempo de calmaria, um tempo de tranquilidade, um tempo de conforto, um tempo de prosperidade, um tempo de novas conquistas. Não fique olhando para as notícias. Não fique dando ouvidos às notícias, às más notícias. Eu não estou falando para você ignorar completamente, mas não se atenha a elas. Alguém está me entendendo? Claro, contato com más notícias é inevitável. É inevitável, não tem como você evitar. Não, pastor, tem sim, eu já desliguei meu celular, eu já não uso mais o iPad, nem o laptop lá em casa, não ligo mais televisão. Alguém vai trazer má notícia para você. Alguém vai te avisar. E você vai dizer assim: eu não quero ouvir. Não adianta. Você vai estar em contato com as más notícias. Mas para cada má notícia que o inferno suscita, nós temos muito mais boas novas e boas notícias que a palavra de Deus suscita em nossos corações. A palavra de Deus apresenta soluções para todas as áreas. A palavra de Deus apresenta soluções e vitória. Meu irmão, a minha herança e a minha condição em Cristo não é viver em vitória esporadicamente, é todos os dias. Vitória me pertence todos os dias. Todos os dias do mês de agosto, de 2 até dia 31 de agosto, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha só versículo 2, desculpe, o outro slide.
a respeito de uma segunda razão pela qual eu não devo investir no reino. Eu agora estou na nova aliança e não preciso mais trazer meu dízimo e minha oferta. A nova aliança baseada na graça me desobriga a ter que dizimar e ofertar. Isso é coisa da antiga aliança. Eu sei que esse é um pensamento que inclusive nós falamos aqui, vamos ser honestos, nós falamos, apesar de não haver mais esse sentimento de obrigação, essa imposição que havia na velha aliança, eu queria dar uma boa notícia para você. Dizimar e ofertar na nova aliança não é proibido, aleluia. O que o apóstolo Paulo nos convida é sairmos dessa mentalidade que nos foi imposta de obrigação, de força, de ter que fazer, porque senão a maldição ia comer solta, mas mudarmos a nossa mentalidade, a nossa atitude e fazermos com alegria. Cara, hoje eu trago meu dízimo não por obrigação, eu trago meu dízimo não porque é uma imposição doutrinária da minha igreja, eu trago meu dízimo não porque a nova aliança diz que eu tenho que trazer, mesmo que a nova aliança me desobrigue, eu sei, porque eu sei que a nova aliança, em todos os aspectos, ela é superior à velha aliança. Cara, se eles traziam o dízimo, e havia promessa sobre eles de que os céus iriam se abrir, as janelas dos céus, e eles seriam abençoados com bênção sem medida. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus. Isso é velha aliança. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Eu quero dizer uma boa notícia para você. Para essa promessa de Malaquias capítulo 3, provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Para essa promessa, Jesus lá na cruz, ele disse sim e disse amém. Porque está para todas as promessas de Deus. Gente, você concorda comigo que quando Jesus morreu, o Novo Testamento ainda nem pensava em ser escrito? Eu estou falando do Novo Testamento. Então todas as promessas ali, elas tinham que ser necessariamente promessas que estavam escritas no Velho Testamento. Depois assim, aí os apóstolos começaram a escrever, os evangelistas, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles foram escrevendo o Novo Testamento e foram nos dando a certeza dos benefícios que nos pertencem em Cristo Jesus. Cara, deixa eu dizer para você, Hebreus 7:8 diz que naquele tempo as pessoas dizimavam para os sacerdotes que morriam. Eles tinham tempo de vida, mas que Abraão, ele dizimou em Melquisedeque, que não tem começo e não tem fim, representando Jesus. O dízimo é algo da nova aliança, sim, Senhor. O que se exclui é essa obrigatoriedade. Eu tenho certeza que se você não der o teu dízimo até o final desse ano, a maldição não vai vir sobre a sua vida. Mas o que pode acontecer é que você vai deixar de colher a 30, a 60 e a 100 por um. O que pode acontecer é que encolhendo a sua mão, por entender que na nova aliança você não tem mais esse compromisso, você vai deixar de experimentar o sobrenatural de Deus. Quantos aqui estão abertos para experimentar o sobrenatural de Deus? Meu irmão, eu posso profetizar para você o sobrenatural de Deus nessa semana de 2 a 9 de agosto. Eu posso profetizar para você o sobrenatural de Deus na tua vida financeira, na tua vida profissional, portas que vão se abrir de onde você jamais imaginou nessa semana de 2 a 9 de agosto. Para a glória de Deus, você vai ficar estupefato, você vai ficar surpreso, porque a bondade de Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária na sua vida. Cara, e a gente faz isso por gratidão. Paulo diz, olha, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem tem esse entendimento de que quanto mais a gente investe no reino, mais estamos investindo, na verdade, em nós mesmos. Quanto mais cuidamos dos interesses do reino de Deus, mais Deus cuida dos nossos interesses.
Quantos querem promover Deus ao cuidador dos seus interesses? Deixa Deus cuidar dos seus interesses, dê liberdade a Ele para isso. A terceira razão pela qual as pessoas imaginam que não podem investir no reino de Deus: essa igreja é muito rica, o que é uma verdade. Glória a Deus. A nova igreja Barra da Tijuca é uma igreja rica, aleluia! Saiba o Brasil, saibam as nações da terra, nós fazemos parte de uma igreja próspera, abençoada. Isso começa na nossa liderança, na mentalidade do nosso pastor Maurício, pastora Denise, como são generosos, gente. Quem convive com eles no dia a dia pode testificar e atestar isso. Coração aberto, generosos, mão aberta, para investir no reino, para investir em pessoas, para cuidar, para abençoar. Cara, é lógico que isso se reflete nos membros. Se a liderança é próspera, se a liderança é generosa, os membros também o serão. Ou pelo menos deveriam ser. E essa generosidade do pastor Maurício e da pastora Denise, eles aprenderam com o próprio Deus. Porque não existe na face da terra ninguém mais generoso do que o próprio Deus, o nosso Pai. Ele é generoso. Quantos aqui nessa manhã presencialmente e quantos de vocês ali pela internet têm experimentado a generosidade de Deus na sua vida? Bondade extrema de Deus. Portas que se abrem de onde você nunca imaginou. Contatos que são estabelecidos de onde você nunca imaginou. Contratos que vêm à tua mão de onde você nunca imaginou, pela bondade de Deus agindo na sua vida, a seu favor. Uau! Eu sinto uma unção sobre a sua vida, sabia? Cara, eu sinto que Deus vai te dar ideias e projetos novos. Fica atento, porque Deus vai iluminar você. A iluminação do Espírito Santo vai pegar você. A unção do Espírito Santo vai pegar você. Hashtag a unção me pegou, aleluia. Hashtag a unção me pegou. A unção da sabedoria, a unção da intrepidez, a unção de ideias inteligentes, ideias novas que vão se encaixar no mercado perfeitamente, vai atrair clientes. Vão atrair clientes. Essa igreja é muito rica, ela já tem bastante. Cara, eu vou dizer, a nossa igreja é rica, mas não tem bastante, porque a nossa visão não tem fim. A nossa visão é grande. A nossa visão é grande. Se eu não der, eu sei que outros vão dar, e a minha oferta e o meu dízimo não vão fazer falta. Não tem essa mentalidade. Não pensa assim, cara, o que eu tenho é tão pouco, não vai fazer muita diferença. Se eu não der também, esse mês eu vou recolher, porque eu tenho um projeto pessoal. Cara, você tem toda a liberdade e ninguém vai te condenar. O Mendes ministrou aqui, Deus não mandou um condenador, Deus mandou um salvador. Cara, não tem problema nenhum. Mas o nosso conselho para você é que você seja sempre sensível para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque sempre os interesses do reino de Deus. Coloque sempre os interesses da igreja local, os interesses da obra de Deus em primeiro lugar. Cara, não pensando que vou dar para o homem e vou receber do homem. Não, não. Eu estou dando para Deus e é Deus que assume o compromisso de me abençoar. Eu não estou dando para homens. Cara, se eu fosse dar para homens, eu teria ficado frustrado com o antigo ministério. Eu tinha ficado decepcionado com Deus, porque, cara, eu semeei tanta coisa no antigo ministério onde eu servia. Carros, salários, bens, ofertas assim desafiadoras, doídas, como o Rodrigo disse aqui na quinta-feira passada. Cara, de sacrifício mesmo. E aí, de repente, você percebe que você não está mais encaixado naquele ministério, você sai e o diabo fica falando assim, está vendo, tudo que você ministrou aqui, tudo que você investiu aqui, não serviu para nada. Mentira, porque eu não investi em homens, eu não investi em organizações eclesiásticas, eu não investi em instituições religiosas, eu investi no reino de Deus. Eu investi no reino de Deus. Se você é um investidor com essa mentalidade, se você tem essa mentalidade, o que eu estou dando para Deus, em obediência a Deus. Eu sei que há uma necessidade, essa necessidade me tocou, me trouxe a consciência da necessidade de eu poder investir, mas cara, eu fiz para Deus. E Ele assume o compromisso de abençoar você, de abrir as janelas do céu sobre a sua vida,
derramar bênção sem medida. Quantos podem profetizar assim? Agosto será o mês das bênçãos sem medida. Bênção sem medida. Aplauda o Senhor Jesus nesse lugar. Você que nos acompanha pela internet, será na tua vida um mês de bênção sem medida. Bênção sem medida. Porque esse é o DNA de Deus. Quarta razão pela qual eu não vou investir. Eu estou fazendo um investimento novo na minha vida, na minha casa, na minha profissão. Pastor, esse mês de agosto não vou trazer nada. Porque eu estou reformando a minha casa. O senhor sabe, né, pastor, que a gente faz um orçamento e no fim gasta o dobro. Eu sei disso, gente. Se você conseguir fazer um orçamento e gastar só o dobro, bem-aventurado és, porque normalmente é o triplo. Normalmente é o triplo, quando não é mais. Porque vai aparecendo uma coisa aqui, vai aparecendo outra coisa ali, e você se entusiasma, se apaixona, se empolga, porque se você está investindo na sua casa, no seu negócio, é lindo isso, e é gostoso isso. Cara, mas não deixe de semear no reino por conta disso. Pelo contrário, até por causa disso, continue semeando no reino. Porque daqui a pouco, ele vai te dar negociações incríveis. Você vai comprar coisas para sua casa a um preço tão barato, porque Deus entrou no circuito. Quantos querem que Deus entre no circuito da tua vida financeira? Pastor, eu não quero que ele entre não, ele já está. Aleluia! É isso aí, essa é a declaração de fé. A quinta razão, eu vou dar o meu dízimo e a minha oferta para uma igreja mais pobre, mais necessitada, que realmente precisa de dinheiro. Essa igreja aqui é uma igreja de ricos, e é mesmo, nós não vamos negar isso. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou rico em Cristo Jesus, riquezas me pertencem, prosperidade me pertence, plenitude de bênçãos me pertence em Cristo Jesus. Lá o meu dízimo e a minha oferta vão fazer a diferença. Meu irmão, você fica à vontade. Se você conseguir cumprir isso, porque às vezes você estabelece esse princípio aqui e acaba esquecendo de dar na igreja pobre. Cara, não, o princípio de Deus não é você dar no lugar pobre ou no lugar rico. O princípio de Deus é você semear a tua semente no lugar fértil. No lugar fértil. Porque o tempo de você e eu desperdiçarmos sementes ou semeadoras acabou, querida. Você precisa de ter consciência e ser dirigido pelo Espírito Santo, como nós temos ensinado aqui, para semear em solo fértil. Solo fértil, onde você tem certeza que a obra não é de homens, a obra é do Espírito Santo. A obra não é do pastor Maurício, a obra não é da pastora Denise, a obra não é do conselho de pastores. A obra é do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. E não estou dizendo que nós, a nova igreja a nova igreja nacional e internacional, é a única igreja que tem essa prerrogativa de ter o Espírito Santo tomando conta. Não. Absolutamente. Na Barra da Tijuca tem muitas igrejas que são dirigidas pelo Espírito Santo. Igrejas abençoadas. E nós oramos por elas. Nós fortalecemos a liderança dessas igrejas. Nós não somos egoístas de orarmos apenas pela nossa igreja. Nós oramos pela igreja do Senhor Jesus. Que todas as igrejas da Barra da Tijuca sejam igrejas abençoadas. Abençoadas, ainda que esteja num começo pequeno agora. Há 17 anos atrás, começamos muito pequeno. Aliás, continuamos pequeno quando a gente foi lá para o MAP. Quantos aqui participaram do tempo do MAP ali? Quantos não estão sabendo o que eu estou falando? Olha aí que maravilha, maravilha. Eles não sabem o que é MAP, gente, que coisa linda. Nós saímos lá do MAP Shopping há 10 meses atrás, há quase 11 meses agora, dia 29 de setembro, vai se fazer um ano que nós estamos aqui. Nós reunimos ali por quanto tempo? Acho que mais de 15 anos. Foi bênção. Ali nós fomos crescendo debaixo da bênção de Deus. Meu irmão, a bênção de Deus está apegada a você. E a sua única sorte é crescer, crescer e crescer em todas as áreas da sua vida. Eu vou dar o meu dízimo e a minha oferta para uma igreja mais pobre. Fique à vontade. Mas não deixe de semear no reino de Deus. Não deixe de investir em um solo que é reconhecidamente fértil. Um solo fértil. E eu posso garantir para vocês, tem várias igrejas que são solos férteis.
Mas a boa notícia é que esta igreja, onde você está hoje, é uma igreja de solo fértil. Porque a obra de Deus é Ele quem coordena. Ele nos ajuda, Ele nos dá sabedoria, nós administramos, nós conversamos, nós oramos, nós dependemos do Espírito. A gente busca Deus para entender as coisas que devem ser feitas. De vez em quando cometemos erros, sim. O Espírito Santo vem, né, o nosso Waze celestial e diz, recalculando a rota. O nosso Waze celestial, muitas vezes ele entra recalculando a rota. Quantos já não ouviram o Waze espiritual falando no seu coração? Olha, recalculando a rota, você pegou um caminho errado, você pegou uma rota errada, você tomou decisões erradas, você fez escolhas erradas na tua vida profissional, na tua vida financeira, mas eu estou aqui para transformar o mal em um bem na sua vida. Gente, isso é lindo. 4 razões pelas quais cremos que Deus quer te abençoar com uma colheita farta. Gente, que tal a gente começar com essa colheita já no mês de agosto? Ah não, pastor, pode ser para o ano que vem. Eu? Que tal a gente começar com essa colheita farta já nessa semana de 2 a 9 de agosto? Poucas mãos se levantando, olha só. Acho que o pessoal ainda não recebeu impacto assim. Cara, 4 razões pelas quais cremos que Deus vai te abençoar no mês de agosto. O mês de agosto de 2020 será um mês atípico na sua vida, porque no meio do caos, Deus vai trazer milagres. No meio da desorganização, Deus vai estabelecer a ordem dele na sua vida profissional e financeira. Cara, recebe isso. Recebe isso. Eu não estou pregando aqui nesse primeiro domingo de agosto à toa. Tem unção profética sendo liberada desse púlpito sobre a sua vida, para a glória de Deus. A primeira razão pela qual Deus vai abençoar a sua colheita é para que cada uma das suas necessidades seja suprida. E você vai chegar no final do mês e as contas vão estar todas pagas. Poucas pessoas receberam aí, gente. Pastor, essa dimensão eu já vivo nela. Ah, tá bom, você quer uma coisa maior, tá bom. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Cada uma das nossas necessidades no mês de agosto, amplamente supridas por Deus. Por Deus. O teu Pai, que cuida de você, que está sempre ao seu lado, nós cantamos aqui. E há poder no nome de Jesus. Só musicão hoje, aleluia. A segunda razão pela qual eu creio que Deus vai te dar uma colheita farta no mês de agosto, é para que os desejos do teu coração sejam satisfeitos. E você possa experimentar progresso em tudo que você empreender. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pastor, eu não tenho muitos desejos não, então trate de ter. Ah, pastor, eu sou muito humilde, assim, eu sou muito tranquilo. Ah, não, então trate de ser intranquilo. Alimente desejos, cara, visão, sonhos. Porque, sabe por quê, gente? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas Ele não vai conseguir fazer além daquilo que você vê, além daquilo que você enxerga, além daquilo que você imagina e sonha. Por que você não começa a sonhar com coisas maiores? Por que você não se atreve nessa manhã, você que me acompanha pela internet, por que você não se atreve nesse mês de agosto a sonhar com coisas maiores? Eu estou desafiando a sua fé. Eu sei que a sua fé, ela pode ser expandida em nome de Jesus. Você pode alcançar projetos e ideias e imaginações muito além do que você tem experimentado no dia que se chama hoje. Aliás, a pandemia encolheu a visão de muita gente, encolheu a fé de muita gente, encolheu os sonhos de muita gente. E é isso que o inferno quer, encolher a sua visão. Cara, continue permitindo o Espírito Santo abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos espirituais, iluminar o seu entendimento, para que você e eu possamos entender tudo aquilo que já nos pertence em Cristo Jesus.
Entender quem nós somos em Cristo, entender o que nós possuímos e entender o que nós podemos nele. Não há limite para conquistas na sua vida. Você vai avançar nesse mês de agosto? Quantos creem que você vai avançar na tua vida sentimental? Uau! Na tua vida emocional? Uau! Na tua vida intelectual? Na tua vida de relacionamentos? Quantos creem que Deus tem avanço e progresso para você, para nós? Quantos creem que o mês de agosto é o mês de avançar na tua vida profissional e financeira? Na tua vida ministerial? Unção de Deus no teu ministério, meu irmão. No teu ministério, no abrir da tua boca, a graça de Deus será liberada. Palavra de Deus que conforta corações, que consola corações através da tua vida. Receba isso. Expanda a tua visão. Gere desejos maiores no teu coração, porque Deus quer te prosperar, para que esses desejos do teu coração sejam satisfeitos. Por outro lado, também cremos que Deus vai te abençoar com uma colheita farta em agosto, e a partir de agosto, até 31 de dezembro, gente, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses. 5 é o número da graça. Essa foi agora aqui, viu, Sandra? Foi agora. 5 meses, representando a graça. Porção quintuplicada. Quintuplicada, de agora até 31 de dezembro de 2020. Pastor, o senhor ficou maluco, pastor? Gente, Deus adora agir nas crises. Tem uma coisa que aguça Deus, que coça Deus. É crise! Deus, ele zomba da crise, ele escarnece da crise, ele se ri da crise. Deus não é limitado por crise alguma, os céus não estão em crise. A economia do céu não está em crise. Alguém diga aleluia, alguém comemore, alguém festeja, alguém celebre. A economia do céu não está em crise. Eu quero que você comece a ter uma declaração de fé. Você vai dizer assim: eu não estou em crise. Eu estou em Cristo. Olha que diferença. Fala de longe assim para o seu irmão: você não está em crise. Você está em Cristo. E em Cristo todas as suas necessidades são amplamente supridas. Aleluia. Os desejos do teu coração. Projetos nobres. Onde está a igreja? Teus projetos nobres. Onde está a nobreza? Onde está a nobreza dos teus projetos? O nobre projeta coisas nobres. Isaías 32:8. O nobre projeta coisas nobres. O que você vai projetar de agosto até 31 de dezembro de 2020? Pastor, é muito pouco tempo para projetar, não é não? O Deus que você serve é o Deus do infinitamente mais. Você pode confessar isso comigo? O meu Deus é o Deus do infinitamente mais. Você que está aí nos acompanhando pela internet. O meu Deus é o Deus do infinitamente mais. Repete isso, você que está em casa. O meu Deus é o Deus do infinitamente mais. O meu Deus é o Deus do infinitamente mais. Uau! Uau! Não há limites para Ele, querido. O único limite dele é a sua fé. Seja feito conforme a tua fé. É a única coisa que vai limitar Deus. Agora, se a sua fé for uma fé expandida, uau! Quantos querem sair daqui nessa manhã com a fé expandida? Lá nas estrelas, meu Pai do céu, expande a sua fé, meu querido. Vai para a palavra, mergulha na palavra, mergulha nas escrituras sagradas, ore em línguas, ore o tempo que você puder, ouça palavras, conviva com gente que é nobre, conviva com gente que já conquistou mais do que você conquistou, se inspire no relacionamento com essas pessoas, não perca tempo em andar com gente medíocre. Chega de mediocridade. Já experimentamos mediocridade demais na nossa vida. Já experimentamos mediocridade demais no nosso casamento, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, no nosso ministério.
Não é mais tempo de mediocridade na vida da igreja. Não é mais tempo de ficarmos comendo das migalhas que caem da mesa. Você foi chamado em Cristo Jesus para tomar assento permanente na mesa do banquete. Você e eu fomos chamados em Cristo Jesus para tomarmos assento permanente na mesa do banquete. Vou falar para você que está na internet. Você e eu fomos chamados para tomarmos assento permanente na mesa do banquete. É banquete todos os dias. Banquete só aos domingos é mediocridade. Banquete só aos domingos. E outra coisa, banquete só através do pastor Fragale. Cara, o patrocinador do teu banquete não é o pastor Fragale, é o Espírito Santo. Não é o pastor Bené, é o Espírito Santo. Ele é o patrocinador, ele é o promotor de todo o banquete que eu e você precisamos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Oh, meu Deus. Deus vai te abençoar com uma colheita farta para promover em você um coração generoso. Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo um coração generoso, um coração igual ao teu, 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 Pai. Eu tenho por direito e herança ter um coração igual ao teu, um coração generoso. Promove em mim um coração generoso, promove em mim generosidade extrema, generosidade com excelência, com abundância, com plenitude. Eu quero me parecer com meu pai. O meu pai é extremamente generoso. Jesus me deu o direito de ser parecido com meu pai. Jesus conquistou com o preço do seu sangue o direito de cada um de nós ser parecidos com Deus. E não tem nada que vai fazer você ser mais parecido com Deus do que generosidade. Seja generoso para com você mesmo. Você não tem coragem nem de comprar um guarda-chuva novo, de tanta avareza. Aquele guarda-chuva quebrado. Meu irmão, que isso, gente? Não, pastor, dá para usar mais 10 anos. Para com isso. Troca de carro, seu carro é uma lata velha. Muda esse travesseiro da sua cama, cheio de ácaro, pelo amor de Deus. Muda o colchão, gente. Pastor, não, recebi de herança do meu bisavô, aleluia. Você está dormindo no colchão do seu bisavô. Com a sua bisavó, aquele colchão que já, meu Deus. O próprio colchão está pedindo misericórdia, por favor, não me usem mais. Seja generoso, comece com você. Seja generoso para com você. De vez em quando... Isso vai para a conta do pastor Bené, eu tenho certeza. De vez em quando faça uma extravagância. Vá numa dessa loja de marca e se presenteie. Uau! Se presenteie. Vou comprar para mim uma calça digna, uma camisa digna, um casaco digno, um sapato digno, um sapatênis digno, um tênis digno. Vai falando Deus, aleluia. Marque um dia no mês para ser o dia da extravagância, onde você vai usar de generosidade a começar de você. Agora, seja extravagante e generoso para com os outros também. Cara, é lindo isso. Uma igreja generosa, é tudo que Deus quer. Uma igreja generosa, uma igreja generosa. Fala assim: eu recebo a unção da generosidade pelo Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo que habita em mim, ele é extremamente generoso. Eu não aceito ser diferente do Espírito que habita em mim. Meu Pai do céu. Outro slide. Finalmente, acima de tudo, Deus vai te abençoar para que você seja um investidor no reino de Deus. Gente, isso é privilégio. Eu queria que você pudesse ter esse sonho
essa visão expandida, esse compromisso com Deus e você e Deus, de ser um investidor no reino. Pastor, quanto eu preciso para começar a investir no reino de Deus? Quanto que eu tenho que entrar? 2 moedinhas. 2 moedinhas. De preferência de R$1, tá, gente? Mas se você quiser dar uma de 2 moedinhas de 5 centavos, comece aí. Essa moedinha de 5 centavos vai corresponder àquela mão que aquele moço viu lá no fim do horizonte, aquela mãozinha, aquela nuvem, né? Do tamanho da palma de um homem. Mas ele foi olhando para aquilo, e aquilo foi crescendo. Comece a investir pouco, comece no pequeno. A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. Daqui a pouco você vai estar contribuindo com R$100 por mês. Daqui a pouco você vai estar contribuindo com R$500. Daqui a pouco você vai estar investindo R$1.000, além do teu dízimo. Você vai estar contribuindo com 2.000, com 5.000. Gente, nós temos pessoas no nosso meio que contribuem com alguns milhares, com alegria. Pastor Jorge, o nosso administrador, pastor Jorge Dalto, não fica ligando para essa pessoa todo mês. Ela espontaneamente entendeu que ela é uma investidora no reino. A unção para investir no reino está sobre nós. Meu irmão, hoje é o tempo de você começar a ter uma atitude diferente. Alguém recebe isso? Hoje é o tempo de nós começarmos a ter uma atitude diferente. Meu Pai, essas são as razões pelas quais, no outro slide, essas são as razões pelas quais te encorajamos a não parar de semear na igreja, na obra e no reino de Deus. Não pare de semear. Pastor, eu gosto de colocar o dinheiro onde eu vejo. Na poupança eu vejo, eu tenho um extrato que eu vejo lá, 0,001% ao mês. Eu sei que eu exagerei para baixo, é um pouquinho mais, tá? Não fique desanimado. Cara, a melhor coisa é você investir no invisível. O melhor investimento que você faz é você investir no invisível. Você semeia no invisível e o invisível semeia em você. O invisível poder de Deus, a invisível generosidade de Deus, a invisível graça de Deus voltando para você. Muitas vezes mais. Uau! Não há nenhum investimento financeiro na terra. Outro slide. Não há nenhum investimento financeiro na terra. Eu te garanto isso, meu irmão. Como homem de Deus, 46 anos andando com Jesus, eu te garanto, nenhum investimento financeiro na terra, não há nenhum com um retorno tão seguro quanto o investimento no reino de Deus. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Porque a sua lógica humana não aceita isso. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, não tem lógica. Meu irmão, não busque lógica na ação de Deus, no mover de Deus, no operar de Deus, não tem lógica. Não tem lógica, é isso que vos fala, sair de Abadiânia, 13º filho, está aqui hoje falando com vocês. Ser uma referência na nossa nação, autor do A Único. Até já pensei em mudar meu nome, Bené A Único Gomes. O A Único é mais famoso do que eu, então vou pegar uma carona com A Único. Não tem lógica nenhuma o que Deus fez na minha vida. Graça pura, favor imerecido. Você está aberto para receber o favor imerecido? Você está aberto para ter atitudes de fé que atraiam a graça e o favor imerecido de Deus cada vez mais? Não que a graça precise de fé. Não, a graça, ela por si só, ela vem e te abençoa. Mas se você não tem fé, você não consegue crescer e romper limites. E extrair tudo aquilo que a graça tem para te dar. Esperamos sinceramente que você creia nisso. Não simplesmente porque temos ensinado de púlpito, reunião após reunião, mas acima de tudo porque você tem experimentado que é assim de fato que Deus age na sua própria vida. Alguém diz amém a isso?
Tá bom demais. Deixa eu ler 2 versículos com você aqui, a gente já vai partir para o final. Salmo 126, versículo 5 e 6. Eu escolhi a versão a mensagem, tá? Assim, os que plantaram sua semente em desespero, vibrarão de alegria na colheita. Você semeia no desespero. Meu Deus, eu estou semeando aqui, eu não sei. Você semeia na dor. Tem uma tradução que diz assim, os que semeiam com lágrimas. Os que semeiam com sacrifício. Os que semeiam doídos. Eu gostei da expressão do Rodrigo aqui, Rodrigo Santos. Ele fez o host aqui na quinta-feira especial com o Nova Igreja Music. E ele diz assim, cara, essa pandemia, o meu negócio fechou completamente. E eu tinha lá algumas sementes em casa, alguns recursos. Daqui a pouco eu comecei a perceber que eu estava comendo semente. E eu falei, não vai dar certo, daqui a pouco a semente acaba. E o que eu vou colher? Se eu estou usando a semente para comer, se eu não estou usando a semente para semear, o que eu vou colher? E ele resolveu, junto com a esposa, numa atitude de fé, semear algo doído. Foi essa a expressão dele, eu não sei quanto foi. Mas ele disse que naquela semana ou 2 semanas depois, ele colheu 100 vezes mais. No meio da pandemia. Posso dizer uma coisa para você que está me acompanhando pela internet? No meio da pandemia, milagres acontecem. No meio da quarentena, Deus não está aposentado, Deus não está de férias. O nosso Deus não está de férias na pandemia. Ele continua agindo. Com pandemia ou sem pandemia, Ele não muda. O seu caráter de generosidade não muda. Cara, é muito bom servir esse Deus. E os que saíram com o coração aflito, voltaram para casa sorrindo com os braços cheios de bênçãos. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Lembrem-se de que o lavrador mesquinho, o investidor mesquinho, só consegue colheita pobre. Gente, vamos quebrar o jugo da mesquinharia. Eu te convido a liberar tua fé aqui do teu interior e a quebrar o jugo da mesquinharia na hora de semear, na hora de investir. Agora, o lavrador mesquinho só consegue colheita pobre. O lavrador generoso, diga assim, é quem obtém colheitas fartas. Meu irmão, daqui até 31 de dezembro, colheitas fartas te pertencem. Uau! Quero que cada um de vocês tenha tempo suficiente para pensar nisso e decidir o que vai ofertar. Essa medida evitará que se lamentem depois por ofertas dadas sob coerção. Pastor, eu fui coagido e dei minha casa e dei meu carro. Cara, fica tranquilo aí, a nova aliança te faculta o direito de você pensar, de você orar, de você ouvir o Espírito Santo. Esse é o Espírito da nova igreja. Deus ama o doador que se alegra com a doação. Deus ama o investidor que se alegra com o seu investimento. Você vai investir no reino, querida. Você vai investir no reino. O projeto mais nobre de toda a humanidade se chama Reino de Deus. O projeto mais nobre que você pode investir com segurança, com certeza que você vai colher a 30, 60, 100 por 1, se chama Reino de Deus. Reino de Deus. E eu quero te dar, para a gente terminar, algumas razões para você e eu semear no reino de Deus com os nossos dízimos de oferta. Primeiro, porque confiamos no Deus que nos garante a colheita. Você confia que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele diz? Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para fazer vãs promessas, te iludir, te decepcionar. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, o que Ele disse, Ele vai fazer. Ele é fiel, eu confio nele, eu confio no caráter dele. Deus tem total credibilidade comigo. Eu acredito em Deus, do começo ao fim, cabo a rabo. Cremos que ao semearmos vamos colher e ponto final. E ponto final. Nós vamos plantar e nós vamos colher e ponto final. Não tem negociação com o inferno. Segunda razão, porque cremos que esse é o DNA de Deus. É dando que se recebe. Esse foi o exemplo que Ele nos deu. Ao não poupar o seu único filho. Ao contrário, deu o seu melhor
para que toda a humanidade fosse abençoada. Deu seu único filho, o seu único filho para colher bilhões de filhos em toda a terra. Que semente poderosa, gente. Que semente despojada. Que semente sacrificial. Ele abriu mão do seu filho. Romanos 8,32, aquele que não poupou nem a seu próprio filho. Ele vai poupar alguma outra coisa? Para evitar te abençoar? Não, ele não vai evitar te abençoar. Porque se ele já deu o que ele tinha de mais precioso, ele quer mais é te abençoar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador. Ele é o presenteador. Deus ama te abençoar. Levante as suas mãos e diga: Deus ama me abençoar. Agora olha para teu irmão assim de longe e diga: Deus ama te abençoar. De longe: Deus ama te abençoar. Você que nos acompanha pela internet, Deus ama, Deus ama, Deus ama te abençoar, te presentear, te galardoar. Oh! Ribalamayo! Porque entendemos que é uma excelente maneira, outro slide, de expressarmos o nosso reconhecimento e a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos tem feito e por tudo que Ele nos tem dado. É lindo isso. É uma forma de agradecer a Deus, de reconhecer o que Ele tem feito por nós. Semeamos. Senhor, eu vou semear. Não para que o meu nome apareça lá no hall dos que investiram. Não para que eu ganhe projeção diante da liderança da igreja. Nada. Que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda fez, querida. Continua no anonimato. E Deus vai continuar a te abençoar. Porque essa prática nos liberta de todo o apego ao dinheiro. Quando você semeia, quanto mais você semeia, quanto mais você aparentemente perde, menos apego você tem a esse vil metal, ao dinheiro. E além de quebrar esse apego ao dinheiro, mantém os interesses do reino de Deus em alta, no centro das nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a avareza, a idolatria ao dinheiro é a raiz de todos os males. E finalmente, eu semeio porque eu entendo que o que nos proporciona a riqueza maior não é o dinheiro. O que nos proporciona a riqueza maior não é o dinheiro. É a bênção que traz o dinheiro. Mas, meu irmão, entre o dinheiro e a bênção, eu escolho a bênção. Dinheiro sem bênção se torna motivo de aflição, de angústia, de depressão, de suicídio, de briga, de discussão. O dinheiro sem a bênção de Deus é um desastre. O dinheiro sem a bênção de Deus é um desastre, é uma catástrofe. Mas o dinheiro debaixo da bênção de Deus, ele se torna frutífero, ele se torna um servo. O dinheiro não foi feito para ser o seu senhor, para controlar você, as suas ações, as suas iniciativas, seus sonhos. É muito pouco. O dinheiro foi feito não para que você sirva a ele, o dinheiro foi feito para que seja servo teu, para servir você. Você tem coragem de dizer isso? O dinheiro é meu servo. Deus me dá dinheiro para me servir e não para que eu seja servo do dinheiro. Desapegue-se, meu irmão. Desapegue-se. Qual é a propaganda do desapegue-se mesmo, Gabriel? Pois é, qual é o produto? OLX. Fala assim, OLX para você, meu irmão. OLX para você aí na internet. Desapegue-se, desapegue-se. A bênção maior, a riqueza maior não vem do dinheiro, a riqueza maior vem da bênção. Deixa eu ler os 2 últimos versículos. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. 1 Timóteo 6,10. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Está escrito na mensagem, na versão mensagem. A cobiça por dinheiro traz problemas, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Você seguiu o curso do dinheiro e não o curso da bênção, e não o curso do Espírito Santo. Você se deu mal. Aparentemente no início você se deu bem, você teve vantagens,
Mas com o passar do tempo você foi estragado, a sua família acabou, a sua saúde acabou, seus amigos foram embora. Porque o dinheiro não foi feito para ser seguido. Ele tem que vir atrás de você, te seguindo nos seus planos e projetos. E último versículo, Provérbios 10, 22. Último slide. A bênção do Eterno torna rica a vida. O esforço humano nada altera, nada acrescenta. Ô Espírito Santo, levante as suas mãos. Você que nos acompanha pela internet, Deus está falando ao seu coração para você semear. Semear. Quebrando a lógica humana. Não se submeta à lógica humana, se submeta à lógica do Espírito Santo nessa hora. Em nome de Jesus.